Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Sempre um privilégio estarmos na casa do Senhor, louvando o nome do Senhor, Betânia tocando, para poucos momentos assim, meu amigo, poucos momentos reservados. Glória seja dada ao nome do Senhor. Hoje nós estamos compartilhando todas as quartas-feiras o livro de Salmo, não é isso, pastor? E hoje eu tenho um salmo que é um salmo desafiador para compartilhar com os irmãos. Eita, amém, Jesus. Bom que lá em casa, semana passada, a virose pegou, estou pegando todo mundo. Tabela, Emanuel passou 2 dias essa semana sem ir para a escola. Clênia também está com muita tosse. Eu acho que eu estou melhor lá de casa. Mas, louvado seja o Senhor. Quando eu estava vindo para cá, eu estava dizendo ao pastor, meu ouvido tapou. Eu passei por um movimento ali de política e o ouvido esquerdo tapou. Eu estava ali, enquanto o pastor... Olha, agora abriu direitinho. Quando o pastor estava lendo a Bíblia, aí deu uma destapadazinha. Mas, louvado seja o Senhor, porque não falta voz para a gente compartilhar a palavra do Senhor. Então, queridos, o texto que a gente vai meditar hoje, eu não vou nem dizer qual é o texto, porque eu vou ler, os irmãos saberão na hora e vão abrir a palavra do Senhor à medida que eu vou lendo esse texto. E os amados irmãos que estejam em casa também farão o mesmo. É assim, o Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Então nós acabamos de ler aqui o Salmo 23 e vamos ter mais uma palavra de oração para nós meditarmos nesse texto tremendo da palavra do Senhor. Ó Deus, louvado seja o teu nome, o teu doce e santo nome. Todo joelho se dobrará, toda a terra proclamará: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Céus e terra passarão, como nós cantamos, mas a tua palavra não passará. Louvado seja o teu santo e o teu doce nome. Ó Deus, nós estamos diante da tua palavra, que é bendita e é eterna. Nós estamos diante da tua palavra, que é santa e é poderosa para desfazer sofismas, para orientar o coração do homem, mais ainda é poderosa pelo teu Santo Espírito para quebrar correntes de ansiedade, para ministrar perdão, para trazer graça àqueles que a ouvem e alcançados pelo teu Santo Espírito com fé em seus corações, fazer frutificar para a glória do teu nome e gerar no coração um novo coração, destruindo o coração de pedra e transformando no coração de carne. Ó Deus, nós te louvamos por essa palavra, que é bendita para sempre. E, ó Deus, te pedimos agora a tua graça e a tua misericórdia sobre nós. Tua palavra nos assegura, Senhor, que misericórdia e bondade nos seguirão todos os dias da nossa vida. E hoje não é diferente. Nós clamamos, suplicamos que a tua misericórdia, a tua bondade nos alcance nessa noite. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor fale àqueles que estão acompanhando, ó Deus, pela internet, aqueles que vão ouvir ainda essa mensagem posteriormente, ó Deus, onde quer que estejam,
que a tua graça, que a tua bondade, a tua misericórdia os alcance, Senhor, que o Senhor renove o teu poder, essa palavra em nós. Ó Senhor, nosso querido e amado pastor, vem falar conosco, abençoa o teu povo, edifica a tua igreja, prepara-nos, ó Deus, para o dia do Senhor. É assim que nós te pedimos, dependendo exclusivamente do teu Santo Espírito, Senhor, e que o Senhor possa ter misericórdia de nós mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o grande desafio de pregar um texto que é muito conhecido e que já foi muito pregado, é como vocês já ouviram muito esse texto, já ouviram muito pregação dele, com certeza vocês devem ter ouvido já, assim, pregações maravilhosas desse texto. E às vezes a gente fica sem ter muito, a gente pensa assim, quando eu pensei no que pregar, eu olhei, os céus proclamam a glória do Senhor e tal, e o 24, por exemplo, ao Senhor pertence a terra. Eu disse, não, o 23 já é tão conhecido, mas aí é mais desafiador ainda, para trazer uma mensagem que possa falar ao nosso coração e possa ser atual para os nossos dias. Esse salmo ele tem basicamente duas metáforas, como vocês puderam acompanhar. A primeira é a do pastor, a segunda é a do banquete. Preparas um banquete, uma ceia na presença dos meus adversários e unge minha cabeça. E no começo ele fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E então vamos falar sobre as lições que esse salmo nos traz. E eu quero falar rapidamente aqui de 4 aspectos desse salmo que eu acho que falam aos nossos corações no dia de hoje. O salmista Davi começa falando aqui, o Senhor é o meu pastor. Para Davi, é muito apropriada essa analogia, porque Davi era pastor de ovelhas. Lembra que quando Samuel foi na casa de Jessé e sai vendo filho por filho, porque Deus o tinha mandado ali para ungir um rei sobre Israel, Saul havia se tornado desprezível diante do Senhor pela sua desobediência, pela sua arrogância, pelo seu orgulho, e Deus tinha passado o reino e agora Deus ia ungir um novo reino. E Samuel chega na casa de Jessé, o mais velho Eliabe aparece e devia ser um cara bonitão, presença, tipo guerreiro e aquela cara, né, de rei, e Samuel diz, com certeza é esse. E Deus fala para Samuel, não foi esse aí que eu escolhi não. E ele vai passando um a um, e aí acabou seus filhos. E Samuel chega para Jessé e diz, não tem mais ninguém na tua casa aí não, para chegar, para a gente trazer a oferta do Senhor, para a gente orar. Aí disse, rapaz, tem um mais novo, tem um ruivinho lá, o fim de rama, tem um mais novinho. Mas ele está cuidando das ovelhas, a gente deixa ele nem participa desses momentos, porque ele está lá cuidando dos animais, e quem cuidava de ovelhas, os pastores, lembrem que quando os anjos vêm anunciar o nascimento de Jesus, os pastores estão fora da cidade, eles são meio que cerimonialmente impuros, eles não ficam junto da turma não, eles ficam nos pastos ali, longe, mexendo com os animais, e Davi estava lá, cuidava dos animais. Então quando ele escreve, o Senhor é meu pastor, é que ele tem experiência e propriedade para falar o que é que um pastor faz. E na história de Israel, é comum, aliás, no registro bíblico, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, é comum a gente ver essa figura de Deus como o pastor. A palavra aqui, Jeová, ou alguns traduzem como Javé, Roi, que é o Senhor pastor, o Senhor meu pastor. Essa palavra Jeová, ela era reservada, Javé e Jeová, era reservada para o Deus Supremo, o Deus de Israel. Ninguém usava essa palavra para brincadeira, era quando se referia ao Deus de Israel, aquele Deus que tinha um relacionamento pactual com um povo ali escolhido. Deus de Israel se chamava Jeová. E Jeová roía então esse Deus pastor, o Senhor pastor. Era esse Deus que tinha um relacionamento, era soberano, era Jeová que tinha criado todas as coisas, mas ao mesmo tempo era o Deus soberano que se relacionava com o povo de sua propriedade, que tinha escolhido um povo ali, que tinha chamado um povo. E em outras passagens, a gente vai ver o próprio Deus
falando que é pastor. Domingo de manhã aqui a gente esteve falando sobre presbiterato, e eu citei o texto de Ezequiel, capítulo 23, em que Deus, através de Ezequiel, através do profeta, fala ao povo que repreende os pastores, os maus pastores de Israel, os maus líderes que estão se aproveitando do rebanho. Ele diz assim: eu mesmo pastorearei o rebanho. O próprio Deus dizendo que ele era o pastor. E ele deixa uma promessa naquele texto, no versículo 23 de Ezequiel 34. Suscitarei para elas, para as ovelhas, um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. É uma palavra que se cumpre em Cristo Jesus. Jesus, ele ensinando aos seus discípulos, lá em João capítulo 10, ele diz: eu sou a porta. O pastor, o salteador, ele pula a cerca, mas o pastor, ele passa pela porta. O pastor, ele chama as ovelhas pelo nome. Elas ouvem a sua voz e reconhecem, e elas seguem o pastor. E nesse momento, alguns fariseus ali chegam para Jesus e dizem assim: rapaz, diz logo, quem é você? Se você é o Cristo. Ele diz: eu já disse, vocês não creem. Eu sou o pastor, as minhas ovelhas sabem que eu sou o pastor delas, porque elas escutam a minha voz, elas reconhecem a minha voz. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o meu pastor. Davi começa falando aqui esse salmo. E ovelha é ovelha é um bicho que precisa de cuidado. A gente tem essa visão romântica da ovelha, assim, né, e tal. A gente acha que é um bicho inteligente, mas pense num bicho bobão. Pense num animal que precisa de cuidado, precisa ser conduzido. Diferente dos bodes, que a gente tem mais contato aqui no Nordeste, no Cariri, que é um bicho arredio. Bode é um bicho que nenhuma cerca segura ele. Você pode passar no Cariri, você vê um monte de vara, uma do lado da outra, é o tipo de cerca que faz para segurar bode, porque se botar arame, ele passa. É arriscado ele comer o arame, porque ele come de tudo e ele atravessa a cerca, e a gente está andando na pista, daqui a pouco vê um bode passando, porque é um bicho que é um bicho valente, às vezes quer encarar, tem um chifre. O carneiro também é outro bicho que gosta de dar cabeçada, mas a ovelha não é assim. A ovelha é um bichinho vulnerável demais, é um bichinho bobão, vulnerável, e facilmente pode se desgarrar. Começa a comer, encontra um pasto ali, daqui a pouco está na beira do precipício, cai do precipício. Precisa de estar sendo cuidado. Se descuida, ela sai de junto do rebanho e vai para perto do lobo, vai para perto do predador. E o pastor às vezes tem que ir lá arrancar da boca do predador, porque ele pega com facilidade e não oferece nenhuma resistência. A ovelha é esse tipo de animal boboca. E é isso que nós somos. Nós somos ovelhas do Senhor, porque nós precisamos do seu cuidado. Nós precisamos da sua direção. Nós dependemos da sua proteção. E Davi, conhecendo a realidade das suas ovelhas, ele chama Deus de seu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas é mais do que um animal boboca. Há um relacionamento afetuoso entre o pastor e a ovelha, de colocar no colo, de cuidar, de tratar e atar as feridas, de conduzir, de proteger. Há um relacionamento ali de afetuosidade, de afetividade entre o pastor e as ovelhas. Não é apenas algo instintivo. As ovelhas ouvem a voz do pastor, diferente de qualquer outra voz, daquele que quer enganar, do salteador. Ela escuta a voz e ela atende à voz do pastor. Ela atende, o pastor tem autoridade sobre elas. E é lógico, meus irmãos, que a primeira questão que se impõe quando a gente está falando que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, nada me faltará, é a questão se a gente é ovelha do bom pastor. Será que nós somos de fato ovelhas do bom pastor? Será que a gente às vezes não quer dar uma de bode valente e escolher nosso próprio caminho, romper os limites, ir para longe?
enfrentar, talvez, qualquer outro animal orgulhoso, mas a ovelha, que é a ovelha, ela é dependente, ela é carente, ela carece do cuidado e da proteção do pastor. Então, a questão é se realmente a gente reconhece que nós somos pecadores e precisamos do cuidado de Deus, precisamos do cuidado do bom pastor. Será que a gente pode chamá-lo Jeová Roi? O Senhor é o meu pastor. Para isso a gente tem que deixar de lado a nossa confiança em nós mesmos, nas nossas obras, nas pessoas, nos sistemas desse mundo, a nossa confiança no trabalho. Nós precisamos deixar a confiança nessas coisas do mundo, como nós cantamos aqui, que tudo vai passar, mas a sua palavra não passará, e cuidar apenas e atentar apenas para a voz do bom pastor, depender apenas dele. E como consequência natural, se você é ovelha e o Senhor é seu pastor, nada vai lhe faltar, nada nos faltará. Crisóstomo, aí do tempo dos primeiros séculos da igreja, ele diz assim: esta é a grande riqueza, este é o tesouro. Se temos o temor de Deus, nada nos falta. Se não temos, embora tenhamos a própria realeza, somos os mais pobres de todos os homens. A questão de não faltar nada não é uma questão de quantidade de coisas que nós temos. Pastor Heber Campos, pai, ele contando que uma vez uma menina na escola dominical recitou esse versículo dizendo assim: o Senhor é meu pastor, nada do que eu quero me faltará. Mas não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, exatamente porque Ele é o bom pastor. Não se trata de quantidade de coisas, não se trata das coisas que eu desejo, mas do fato dele ser o bom pastor, que providencia para nós os pastos verdejantes, as águas de descanso, como nós veremos. O Senhor é o meu pastor. E se o Senhor é meu pastor, Ele me guia pelo caminho. Versículo 2-4 diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Veja, meus irmãos, pasto verde e água tranquila é tudo o que a ovelha precisa. Ela pode querer outras coisas, ela pode sonhar com, sei lá, com status, com cargos públicos, com carros, com PlayStation, mas o que ela precisa é de pastos verdejantes e águas de descanso. A ovelha, ela, além do pasto verdinho, porque não pode ser qualquer... A gente fala de pasto aqui e a gente tem a visão de... Especialmente a gente teve alguns anos bons de chuva e a gente passa por algumas áreas de zona rural, a gente vê muito pasto verde. Em Israel, isso é extremamente raro. Né? Você vê... É difícil de ver regiões de pasto. Eu lembro que eu fui em Mato Grosso do Sul ano passado e eu fiquei impressionado. Para onde eu me virava, eu via gado e pasto e plantação, era uma coisa tremenda. E a ovelha, o que nós precisamos é do alimento espiritual para o nosso coração. É de pasto verdejante e de água de descanso. Porque a ovelha não pode tomar água em córregos, não, em águas muito rápidas, violentas, porque senão ela cai e vai-se embora e morre afogada. A ovelha precisa de água de descanso. Nós precisamos apenas do alimento espiritual para a nossa vida e da água viva, que é o próprio Jesus. Isso é o necessário para a nossa existência. Isso é o necessário para nós. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Em vez de confiarmos na provisão do Senhor, será que não temos tentado fazer as coisas do nosso jeito, da forma que achamos melhor para nós, para a nossa família ou para a nossa igreja? Tem uma música, eu não sei se é do João Manô, que ele diz assim: se o Senhor é meu pastor,
aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. É tremenda essa letra. Porque se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o que Ele não me deu ainda é porque eu não preciso nesse momento. Nosso desejo de conforto, o nosso desejo de prosperidade, o nosso desejo de descanso, o nosso desejo de tranquilidade, muitas vezes tem nos levado a ter ansiedade no nosso coração, andarmos temerosos, andarmos ansiosos, preocupados, como se Deus não fosse o nosso pastor. Não há razão, meus irmãos, pelo que nós lemos nesse texto, se essa palavra é viva e verdadeira, se essa palavra não passa como nós cantamos, se essa palavra é inspirada e se o Senhor, Jeová, Roi, se o Senhor é de fato o nosso pastor, nós não temos razão para medos, temores, ansiedades, porque a palavra está dizendo que Ele é o nosso pastor e nada me faltará. Isso não quer dizer que nós não teremos aflições, porque o próprio pastor disse que nós íamos ter aflições, mas Ele nos assegurou vitória. Não quer dizer também que nós não andaremos em vales de sombra da morte, porque o próprio salmista diz que é assim que Deus nos conduz, é assim que o pastor nos conduz. Ele nos dá pasto verde e água de descanso, mas não é em total tranquilidade, assim, sem passar por adversidade, sem passar por aflição. Ele conduz no vale da sombra da morte. O próprio salmista diz que ele guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E não precisa ser nenhum mestre em hebraico ou em hermenêutica para entender que o vale da sombra da morte é uma das veredas da justiça. É parte das veredas da justiça pela qual nós somos guiados pelo bom pastor. Não quer dizer que a educação dos nossos filhos não enfrentará os maiores desafios de ideologia humanistas, ateístas. Não quer dizer que nós não enfrentaremos pandemias, que nós não vamos adoecer. Estou pregando aqui, não estou escutando nada desse ouvido, está tapadinho. Não quer dizer que a gente não vai adoecer, não vamos ter problema grave de saúde, não vamos enfrentar perdas de entes queridos. Não quer dizer que nós não enfrentaremos, talvez, perseguição por causa da nossa fé. Mas se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, me leva para junto das águas tranquilas, águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Ele não me conduz jogando, Ele não conduz as ovelhas jogando as ovelhas para o caminho. Vai, é vale da sombra da morte. A palavra no original é da morte profunda. Olha que lugar. E os vales, na verdade, são... É interessante essa ideia, que o vale era o local como as chuvas corriam das montanhas para os vales. Então, as montanhas não eram os locais que tinham os melhores pastos. Os melhores pastos estavam nos vales. Mas ainda que esse vale fosse o vale da sombra da morte, o melhor alimento estava lá. Deus reserva o melhor para a gente, às vezes, no vale da sombra da morte. Mas porque nós não passaremos pelo vale sozinho. Ele diz assim: Tu estás comigo, ainda que eu passe no vale da sombra da morte. Tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Não preciso temer mal algum, porque Ele está comigo. Isso significa que Ele nos conduz nesses caminhos por amor do seu nome. Ele tem um propósito. Ele tem um motivo, a glória, a sua própria glória. Ele glorificará o seu nome e edificará o seu reino. O pastor, especialmente o bom pastor, não joga as ovelhas nos vales sombrios. Está sempre conosco e nos conduzirá no vale da morte profunda. Como é que ele faz isso? Bordão e cajado. O bordão era usado para manter as ovelhas na linha e para se defender dos predadores. O lobo chegava, o bordão para manter a distância, para enfrentar os outros animais. E o cajado era uma espécie de bengalona maior, em que você trazia a ovelha, muitas vezes quando ela estava para cair em algum lugar, trazia a ovelha, ou então trazia o alimento que estava nos ramos mais altos, você trazia esses ramos para perto. Então, não precisamos sofrer
desejando aquilo que o Senhor não nos deu. Ele tem pastos verdejantes e águas de descanso para nós. O tempo e o modo é Ele quem define. Não precisamos andar temerosos, ansiosos, desesperados com o amanhã, com o futuro dos nossos filhos, porque se Ele é o nosso pastor, Ele nos conduz nas veredas da justiça por amor de seu nome e nos consola com a sua vara e bordão. Eu tenho visto, meus irmãos, especialmente nessas últimas semanas de eleição, cristãos desesperados, temerosos com o futuro. Eu compreendo que qualquer pessoa que não tem o Jeová Roi, não tem o bom pastor como pastor da sua vida, que se desespere, que se aperreie, quem quer que seja o candidato que ganhe. Mas o povo de Deus não se desespera, porque ainda que ande no vale da sombra da morte, não tem o que temer, porque o Senhor está conosco lá. O Senhor está conosco no vale. Nossas ansiedades e temores, medos e revoltas, na verdade, revelam que não conhecemos o bom pastor, que nós não aprendemos ainda a ouvir sua voz. Não conhecemos o bom pastor, talvez estejamos mais para bodes do que para ovelhas. Finalizando, meus irmãos, o texto continua e passamos agora para a metáfora do banquete, da ceia. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e meu cálice transborda. A mesa, o óleo, o cálice e a casa do Senhor, que aparece lá no versículo 6. A segunda ilustração, então, é do banquete. E aqui há uma clara referência de hospitalidade. Apesar de que nesses últimos dias nós temos aprendido a digladiar com os outros, a encontrar inimigos de parte a parte, a estar falando mal dos outros. Aqui o salmista chama o adversário para junto, para sentar à mesa com ele. É um sinal de hospitalidade para com os inimigos, para com os adversários. O óleo era também parte dessa ritual de hospitalidade, em que se derramava como um sinal de hospitalidade. Em outros momentos na palavra de Deus, também o óleo é sinal de comissionamento, de capacitação. E se derramava o azeite ali, o óleo, sobre a cabeça daquele que seria ungido. O salmista, que tem o Senhor como pastor, estende a destra da hospitalidade para com o seu adversário. Talvez eu esteja lembrando aqui de Saul, que sem motivo algum, aliás, com o único motivo da possibilidade de perder o poder e o reino, está ali perseguindo a Davi, ele diz assim: Senhor, prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. O cálice ali, um sinal de alegria e de vitória. Ele estende a destra da hospitalidade ao outro o que ele considera inimigo, porque ele confia em Jeová. Ele adestra suas mãos, ele capacita para conduzir-se nesse encontro e põe nas suas mãos um cálice, que é sinal de alegria e está transbordando. É inevitável, meus irmãos, quando eu leio esse texto, não lembrar que nós também fomos chamados para um banquete. Nós fomos chamados para um banquete quando nós éramos inimigos do dono da casa, inimigos do dono da festa. Nós fomos chamados para participar de um banquete. Nós, transgressores, pecadores, sujos. E o cálice que ele teve que segurar, que ele teve que beber, foi um cálice amargo da ira de Deus, do preço da nossa culpa e dos nossos pecados, o castigo dos nossos pecados, porque Ele é o bom pastor, o Jeová Roi. Ele tomou esse cálice e nos deu o cálice da salvação. Hoje nós participamos da mesa do Senhor como uma referência a uma mesa que nós participaremos, a uma grande ceia que nós participaremos no último dia, ainda pecadores, olhando para o nosso anfitrião, olhando para a cruz, olhando para Jesus, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a morte e morte de cruz. E nós comemos o pão e bebemos o cálice com esperança transbordante que um dia cearemos com ele. Gosto muito também da definição de pastor Hernandes Dias Lopes,
Pastor Heber Campos chama bondade e misericórdia dos dois cães pastores do rebanho. Ele diz que se tem um pastor e tem um rebanho, os dois pastores ali, cães pastores, são bondade e misericórdia. Já pastor Hernandes Dias Lopes, ele define bondade como sendo aquilo que nós não merecemos e que Deus nos dá, que é a salvação, a graça do Senhor. Nós não merecemos isso, mas o Senhor nos alcança, o Senhor nos abençoa com a sua graça. E misericórdia é aquilo que nós merecemos e Deus não nos dá, como o castigo eterno que nós merecemos pelos nossos pecados, o destino de perdição e inferno distante do Senhor. E o Senhor nos alcança com a sua misericórdia também. E ele traz então para esse final do Salmo um final épico, né? A promessa que temos não é de apenas um pastor amoroso que cuida das nossas necessidades e nos conduz sempre presente em todos os caminhos, mas não está limitado ao tempo presente, mas nos dá uma certeza futura na eternidade. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O nosso consolo, meus irmãos, o nosso conforto, a nossa certeza não se limita ao cuidado presente, não se limita a um mandato presidencial, não se limita à nossa vida aqui, à nossa família, ao nosso conforto presente, mas à segurança da eternidade, da presença do Senhor. Se o Senhor é meu pastor, se Ele é de fato Jeová Roi, a sua graça, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias até o nosso encontro na eternidade, encontro triunfal e glorioso com Ele. Amém? Vamos louvar o Senhor e agradecer, porque Ele é o nosso pastor, e lançar sobre Ele os nossos medos, as nossas ansiedades, suplicar pela sua misericórdia mais uma vez que nos acompanha todos os dias, bondade e misericórdia, para que Ele não nos dê a recompensa da nossa falta de fé, das nossas incertezas e dúvidas, mas que Ele nos alcance com a sua graça, que de fato possamos reconhecer a sua voz, confiar na sua vontade para nós, pastos verdes, águas tranquilas, no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ó Deus, Tu és o nosso bom pastor. O Senhor é o meu pastor, Jeová Roi. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador soberano, é o meu Deus e o meu pastor. De nada terei falta, Senhor. O Senhor me conduz às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Não há riqueza maior do que essa, Senhor. De nada terei falta. Senhor, não há o que temer, porque ainda que eu ande e passe pelo vale da sombra da morte, ainda que eu esteja diante dos adversários que querem tirar a minha vida, Senhor, me separar da minha família, espoliar os meus bens, o Senhor está comigo, o Senhor coloca na nossa mão o cálice da salvação, o cálice de vitória, a certeza, Senhor, de que cearemos contigo e que a Tua bondade e misericórdia estarão conosco todos os dias, Senhor. Em nenhum só momento, o Senhor negou-nos o Seu olhar, o Senhor negou o Seu cuidar para as nossas vidas. E é por isso que nós Te louvamos nessa noite, nós Te agradecemos, Senhor, porque no momento de tantas incertezas, de tanta confusão, de tanta guerra, nós temos paz e tranquilidade na água viva, nas águas de descanso, que só o Senhor Jesus nos dá. Nós Te louvamos, porque o nosso bom pastor entregou a sua vida por nós, ovelhas errantes, ovelhas, ó Deus, que algumas desgarradas, e o Senhor foi nos buscar. Glória ao Teu santo nome, desde agora e pelos séculos dos séculos, para todos sempre e eternamente. Te bendizemos, ó Deus. Ansiamos a Tua presença, Senhor,
na nossa casa eterna. E é assim que nós te oramos hoje, louvando por essa tua palavra, que é poderosa para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.